Saudações pessoal, eu sou Sinésio, eu sou professor de História e hoje a nossa aula será sobre a transição do período feudal para a Era Moderna. Vamos aproveitar e refletir um pouco sobre essa ideia de modernidade. Você já parou para pensar em coisas do tipo: a maior parte das pessoas não viviam em cidades ou em áreas urbanas, e sim em áreas rurais? Que o casamento não era por amor? Que as pessoas acreditavam que a Terra estava no centro do sistema solar e que ela era plana, que a maioria das pessoas eram analfabetas e que não era habitual as pessoas escolherem seus governantes, e também que a liberdade religiosa não era uma coisa bem vista? Pois é, tudo isso a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. De início, é importante a gente contextualizar. E contextualizar basicamente significa localizar as coisas no tempo e no espaço. Quando nós falamos de modernidade, basicamente estamos nos referindo à Europa e todos os continentes vizinhos, ali pelo século XIV, século XV. É muito comum existir confusão na hora de contar o tempo a partir dos séculos, com o uso dos números romanos. Então vamos ao quadro para a gente tentar esclarecer mais essa questão? Muito bem, então a gente vai dar uma olhada na contagem do que nós habitualmente chamamos de tempo cronológico. Eu vou usar os exemplos que eu citei quase agora. Séculos 14 e 15. Repare, vamos começar pelo século 14. Qual é o ano que inaugura o século 14? Se eu fizer a conta 14 menos 1, eu tenho 13. E esse 1 que eu retirei, eu vou colocar ele no final na forma de dezena. Então eu descobri que o século 14 começa no ano 1301. E quando será que ele vai terminar? Muito simples. Se o século é 14, eu vou escrever aqui 14, e como eu não tirei, não somei nada, muito bem, nós temos aqui um intervalo de 100 anos, um século, correspondente ao século XIV, que vai de 1301 a 1400. A mesma coisa a gente pode fazer com o século XV, agora um pouco mais rápido. 15 menos 1, 14, eu escrevo o 1 na forma de dezena. 1401 inaugura o século XV. Por sua vez, 1500 encerra o século XV. Muito bem, essa é a forma de organizar o tempo cronológico. Vamos olhar agora a linha do tempo e verificar como se organiza o tempo histórico. A imagem que você tem aí na tela demonstra agora as divisões que os historiadores costumam fazer na história. Então, era antiga, era medieval, que é o período de desenvolvimento feudal, a era moderna e a era contemporânea, que é a nossa atualmente. A modernidade é um termo de origem latina e significa recentemente. A partir do século XVI, na Europa, ele passou a ser utilizado para expressar uma espécie de rompimento com o passado medieval, que era encarado por muitos artistas e intelectuais como um período de trevas. O Renascimento, então, foi uma expressão importante da era moderna. Os artistas renascentistas retomaram uma série de princípios de filósofos e artistas gregos e acreditavam com isso que estavam fazendo renascer todo um saber e um conhecimento que tinha sido esquecido e ignorado na Idade Média. Esses artistas ficaram conhecidos como renascentistas e participaram de um movimento que acabou ganhando o rótulo de Renascimento. Segundo alguns historiadores, é preciso reconhecer que esse período de crise feudal e alvorecer da modernidade contou com a colaboração de outras culturas. Isso porque o trânsito de pessoas e também de mercadorias indica uma intensa troca cultural entre africanos, muçulmanos, hindus, cristãos, judeus, e tudo isso acabou proporcionando inovações artísticas e técnicas, não só na Europa. Mesmo dispensando essa visão renascentista de que o período medieval era uma época de trevas, obscura, é preciso reconhecer que mudanças ocorreram.
e que essas mudanças trouxeram certas inovações. No conjunto, 4 fatores ajudam a explicar o porquê dessa transição do período feudal para a era moderna. São elas: a peste, a guerra, a fome e as revoltas camponesas. Agora, para ajudar a gente a ver um pouquinho melhor a chegada da era moderna, que tal darmos uma olhada em 2 invenções? Uma das principais invenções da era moderna foi a tipografia, inventada por Gutenberg no século XV. Sabe o que é isto? Um livro. E esse livro pôde ser impresso de maneira muito mais rápida graças a essa invenção do Gutenberg. Antes do livro, os copistas precisavam copiar cada frase, cada letrinha. Você imagina quanto tempo isso demorava. Da mesma maneira, a gente tem o relógio mecânico, que colaborou para que a humanidade pudesse controlar melhor o tempo. A modernidade, então, tem algumas características. Nós podemos destacar pelo menos 4 delas. Uma é a retomada do passado greco-romano, da sua cultura, da sua arte. Outra é o antropocentrismo, em que o homem passa a ser o centro das reflexões. Uma outra seria o individualismo. E, por fim, novas concepções de tempo que vão surgindo. Nosso exercício é sobre as feiras medievais. Avalie as alternativas e verifique se elas são verdadeiras ou falsas. A letra A diz: as feiras medievais surgiram a partir do aumento do volume do comércio e reuniam mercadores vindos dos mais diferentes lugares. E aí? Essa frase é verdadeira. A próxima, a letra B. As feiras medievais eram semelhantes em tudo às feiras livres atuais. Não. As feiras livres atuais, elas são bem curtas. Algumas feiras medievais duravam até 15 dias. Letra C. As feiras medievais comercializavam, sobretudo, alimentos trazidos de sítios relativamente próximos. Também é falsa, porque era muito comum os produtos dessas feiras livres medievais virem de outros continentes. E a última, letra D, os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las, e por isso receberam o nome de banqueiros. Essa é verdadeira. Os cambistas geralmente ficavam responsáveis em fazer o câmbio entre as moedas que tinham valores diferentes. E isso é a origem dos bancos. E se você ficou curioso para saber mais sobre essa transição do período feudal para a era moderna, eu te convido a assistir o filme Joana d'Arc, uma heroína, de 1999. A nossa aula hoje fica por aqui. Eu te espero na próxima.